Hoje, então, seguindo a programação de 14 de janeiro, segunda-feira, boa semana para todos nós. Começamos muito bem hoje, não foi? Uma liturgia maravilhosa, a visita do Obeoso, e agora a gente está calibrado para seguir, firme e fortes. Olha aqui, ó, que esse moço está usando. Qual é o tema de hoje? Fraternidade e... O Regis está aqui, ele traz a camiseta, alguns mais. Quem está com a camiseta fica de pé da campanha da fraternidade desse ano. Tem mais um menino aqui, são poucos. Está na hora de vestir a camiseta, está na época. Então, esse é o tema. Muito obrigado, Deus te abençoe, boa campanha. Estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Políticas públicas são ações discutidas, aprovadas e programadas para que todos os cidadãos possam ter vida digna. São soluções específicas e necessidades e problemas da sociedade. É a ação do Estado que busca garantir a segurança, a ordem, o bem-estar, a dignidade por meio de ações baseadas no direito e na justiça. Política pública não é somente a ação do governo, mas também a relação entre as instituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, envolvidos na solução de determinados problemas. Por isso, devem ser utilizados princípios, critérios, procedimentos que podem resultar em ações e projetos ou programas que garantam ao povo os direitos, deveres previstos na Constituição Federal e em outras leis. Para nos ajudar, rapaziada vem de Americana, Diocese de Limeira, o Félix Fernando Siriani, e também o Robert Soares do Nascimento. Trabalham em políticas públicas, já foram PJteiros, projetos sociais, formado em Direito, Robert. Foram professores de políticas públicas dos Jovens Conectados. Lembra da equipe dos Jovens Conectados da CNB? Vem cá, rapaziada, rapidinho, que o tempo está voando. Vamos aplaudir, acolher os meninos de Americana. Vamos lá. Campanha Fraternidade e Políticas Públicas. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Seremos libertados pelo direito e pela justiça. Vamos lá. Seremos libertados pelo direito e pela justiça. Bom trabalho, tudo de bom. Paulinho está na assessoria. Obrigado. Bom dia. É com muita alegria que nós estamos aqui e nós dividimos essa fala em dois momentos. Então, na primeira parte, eu me apresento e falo, e depois o Robert se apresenta e já faz a explanação dele, tá bom? Então, agradecer o convite mais uma vez, da Maria Ângela, da Cecília, né? E saber da história do curso de verão, né, estar presente aqui, né, também é uma alegria muito grande. Dá para colocar os slides? Aí. Vamos lá, então. Então, como foi falado, eu sou o Félix, sou formado em Gestão de Políticas Públicas, especialista em Pedagogia Social e Pastoral Escolar, e estou concluindo agora o mestrado em Mudança Social e Participação Política. Na igreja, atuo como catequista de Crisma, né? Participo da equipe de canto, né? Comecei a minha caminhada na Pastoral da Juventude, depois fui na articulação da Juventude Salesiana, então junto com a Congregação Salesiana, participei da Comissão de Pastoral Juvenil da CNBB, e também fui representante do Conselho Nacional da Juventude. Atuo profissionalmente, então,
com uma consultoria, a consultoria Mandala Impacto Social, que trabalha desenvolvimento humano, políticas públicas, projetos sociais e educacionais. E coordena um projeto social na cidade de Americana. Tá? Como foi falado, contribuir, então, com um curso de políticas públicas dos jovens conectados, né? E também auxiliei no ver do texto base da campanha da fraternidade. Então, um pouco a minha trajetória, né, para chegar até aqui. Né? Já foi falado, mas eu gostaria de pedir para que a gente pudesse repetir, então, o tema da campanha da fraternidade. O tema e o lema. Vamos ler junto? Muito bem. Fraternidade e políticas públicas, sem justiça e sem direito, não seremos libertados. No mês de outubro, o Papa convocou, então, para que todos os cristãos possam ir em missão ao mundo. E não dá para a gente discutir políticas públicas apenas nos nossos grupinhos ou dentro da parede da igreja. É preciso que a gente possa sair nas comunidades, sair no mundo, para refletir, para discutir. E esse é o grande desafio, então, da campanha da fraternidade. O objetivo dela é estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum. Sinais de fraternidade. Então esse é o grande objetivo da campanha da fraternidade. Depois nós temos os objetivos específicos. Eu não vou ler com vocês, tá? Nós temos aí no texto base todos esses objetivos, mas eu gostaria de enfatizar alguns verbos que tem aqui, que é conhecer, despertar, propor, incentivar e testemunhar. Essa é a nossa trajetória, essa é a nossa metodologia de trabalho, né, de agir. Por isso, o texto base é dividido em 3 fases. Né, e tem como grande desafio, né, encantar as pessoas para essa discussão de políticas públicas. Romper com o preconceito da política partidária, né, e de que política é coisa suja. Né? Não, nós fazemos política no dia a dia. E o texto base quer fazer essa reflexão. Né? Política está para além e para aquém dos partidos políticos. O texto base em nenhum momento fala sobre partidos. Nós falamos sobre e refletimos sobre as políticas públicas. Né? E refletir sobre as políticas públicas é entender como elas afetam o nosso cotidiano. Né? É como o saco de arroz, o preço do combustível, a falta de médico no postinho, falta de professores nas escolas. Né? Como que tudo isso afeta o nosso cotidiano e como nós podemos, então, participar e nos envolvermos nessa construção das políticas públicas. O texto base, então, é dividido em 3 partes. Né? Uma metodologia que é bem conhecida da gente. Né? Então, ver a nossa realidade, julgar, né, iluminados pela palavra de Deus, como que nós vamos agir. Então, nessa primeira parte, eu vou falar um pouco do ver e do julgar, e depois o Robert dá sequência no agir. Eu queria só perguntar uma coisa, quem que vai controlar o tempo para a gente, porque... Paulinho? Tá bom, porque o Robert, se deixar, a gente vai até a tarde e acha que falou 15 minutos. Então vamos lá, no ver, nós temos algumas nomenclaturas, né, que a gente usa no decorrer do texto base. Eu trouxe só para a gente conhecer um pouquinho, né, e recordar.
O Estado, quando a gente fala Estado, nós estamos falando da estrutura político-administrativo, né, que no Brasil é organizado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Tá? Quando nós falamos de governo, então são as autoridades, né, que governam o país, o Estado, o município. Né? Pode ser um representante, né, de determinados partidos, né, ou organizações. Agente político é o sujeito que necessitou de voto para estar na política. Né? Então, nossos deputados, presidentes, senadores, vereadores, ou aqueles cargos comissionados, né, secretários, ministros e tudo mais. E o agente público é funcionário do poder público, muitas vezes que passou por concurso. Né? Ou não. Mas esse é o nosso panorama, né, de reflexões a partir dessas nomenclaturas. Né? O texto base vai trazer, no decorrer, desde a primeira página até a última, várias vezes essas nomenclaturas. Algumas definições sobre políticas públicas, elas são bem complexas, outras bem simples. Né? Então, ela ainda tem um entendimento variado. Então, eu, Félix, entendo políticas públicas, e nós vamos ver aí, com uma definição. Se fosse uma outra pessoa que estivesse aqui na frente, né, provavelmente ela poderia dar uma outra sugestão, uma outra definição. Né? Vai estar condicionada à realidade sociopolítica, né, que está inserida. Então, tem uma pessoa que vê de um jeito. Dependendo de onde ela está inserida na sociedade, ela pode entender que políticas públicas são outras coisas, outras funções. Né? E no Brasil, a semelhança entre as duas palavras, política e políticas públicas, acaba confundindo. Né? E no texto base a gente tem, então, essa reflexão para entender o que é política do que são políticas públicas. E nós vamos começar, então, com política. Política, que vem de polis, né, que era o espaço de discussão para garantir a ordem e estabilizar a sociedade de maneira pacífica. Né, sendo marcado por interações e conflito de interesses. Né. A política aqui, então, é um espaço de poder e de opiniões. Ela está presente, né, em vários lugares. Então, na empresa, vocês já ouviram falar? A política da empresa é essa. Alguém aqui já ouviu falar? Já. Né? Dentro da nossa igreja, nós não temos algumas políticas a seguir? Né? Então, política está presente em tudo. Aquele que fala, eu não discuto política, já está discutindo política. Né? Na filosofia de Aristóteles, ele fala que política é a ciência que estuda a felicidade humana. Então não dá para a gente falar, como eu comecei a fala, que política é coisa suja. Porque senão nós estamos falando que a felicidade humana é suja. Que nós vamos pensar políticas públicas, né, que deixam as pessoas felizes, ou políticas públicas que deixam as pessoas infelizes? Né? Nós precisamos pensar, precisamos refletir sobre isso. Né? E aí, a política é o cuidado da cidade. Cidade como a realidade que compõe a sociedade. Santo Agostinho fala de uma nova cidade, a cidade de Deus. Uma realidade onde a convivialidade expressa a dignidade dos que vivem como filhos e filhas de Deus. Uma cidade acolhedora, que é o tema do nosso encontro. Uma cidade em que garante que as pessoas possam ser acolhidas, possam conviver com dignidade.
Depois, políticas públicas já é um conceito mais recente. Surgiu aí por 1950, né, nos Estados Unidos. E antes disso, a primeira definição era que política era um livro, né, em que Laszlo falava o que é política pública. É quem ganha o quê, quando e como. Faz sentido essa definição de políticas públicas? Quem ganha o quê, quando e como? Se a gente pensar nas políticas públicas, para quem? Quem ganha com as políticas públicas? As pessoas. Quando? No nosso dia a dia. E como? Com ações do Estado. Né? Como eu falei, algumas definições simples e complexas. Essa, por exemplo, ele usa o livro inteiro para explicar. Nós não vamos usar essa daqui. As políticas públicas, então, vão envolver diferentes atores sociais, né, nas escolhas. Engloba a ciência sociais, ciências políticas, ciências econômicas e as ciências da administração pública. Então, ela é bem complexa, né? Ela envolve diferentes modalidades. E aí eu trouxe para a gente refletir, e no texto base apresenta isso, desse teórico, que fala que política pública é resolução de problemas. Fica fácil entender política pública como resolução de problema? Sim ou não? Não? Então vamos usar um exemplo que facilita o nosso entendimento. Fui fazer janta em casa, a hora que eu abri a Tupperware, percebi que tinha acabado o arroz. Estou com um problema. Acabou o arroz de casa. Como que eu vou resolver esse problema? Posso ficar sem jantar? Posso ou não posso? Posso comer uma fruta, que eu não sou muito fã, mas posso comer uma fruta. Ou eu posso ir no mercado. Eu tenho que tomar uma decisão. Tomei a decisão de ir no mercado. Quando eu chegar no mercado, eu preciso pensar que caminho que eu vou seguir. Eu vou de carro, eu vou a pé? Cheguei no mercado, eu vou comprar a marca mais cara ou a mais barata? Eu vou comprar o arroz A, B ou C? Né? Eu tenho dinheiro para comprar o arroz B? Ou eu vou ter dinheiro para comprar o arroz A? Pronto. Resolvemos o problema. Compramos o arroz. Se a gente entender que as políticas públicas vão resolver os problemas, nós vamos entender que ela precisa de um conjunto de escolhas de um indivíduo, que é o Estado. Então, quando a gente fala que políticas públicas é resolução de problemas, nós estamos falando que alguém vai precisar tomar uma decisão, escolher um caminho, ver os recursos financeiros, né, e a partir daí resolver o problema. Então fica mais fácil para entendermos políticas públicas como resolução de problemas. Né? Então, políticas públicas têm relação direta com problemas. Vai envolver mais de uma decisão. Então, se eu tomei a decisão de comprar o arroz no mercado, depois eu vou ter que pensar que mercado que eu vou, qual que é a marca de arroz que eu vou comprar e, consequentemente, pagar o arroz. Se eu vou pagar em cartão, em cheque, em dinheiro, em moedas. Né? É preciso identificar a espuma, né? Como foi falado aqui de manhã, a espuma que está por trás. Né? Quais são os interesses que estão por trás daquela escolha, daquela decisão? É para deixar as pessoas felizes ou para deixar as pessoas infelizes?
né? E sem a democracia e a participação popular, as políticas públicas vão refletir a escolha de uma pessoa, de um agente, né? Ou apenas das próprias burocracias. Ou seja, se quem vai resolver os problemas não escutar a população, cada um vai pensar que o problema a ser resolvido deve ser feito de tal maneira, né? Por que eu gosto de usar o exemplo do arroz? Porque a gente começa a perceber que o cotidiano, né, é influenciado por nossas escolhas. E as políticas públicas também. Poder público. Então, o poder público brasileiro é constituído, então, da União, né, do presidente, né, unidade federativa, presidencialismo. Então, nós temos a União, o Distrito Federal, 26 estados e 5.570 municípios. Tá? Que vai se organizar, então, para trabalhar de maneira harmônica, poder judiciário, legislativo e executivo. Ou, o que nós temos visto, né, infelizmente, é uma sobreposição desses três poderes, né, para fazer uma decisão, para resolver um problema comum. Poder legislativo, então, que vai fiscalizar o poder executivo, né, que são, ou deveriam ser, representantes do povo. O poder executivo é quem vai executar as leis. Então, ele precisa estar diretamente, né, envolvido na construção dessas políticas públicas, seja enquanto agente político, seja por meio dos seus representantes. E, por fim, o poder judiciário, que aqui no Brasil nós temos, então, quase 16 mil unidades judiciais, né, o Supremo Tribunal, as regionais federais, as regionais de trabalho, né, tribunais regionais eleitorais e a Justiça Militar Estadual. Então, essa construção de poder público é muito complexa. Né? Eu lembro, e vocês devem ter visto aí nas eleições, um meme, uma arte que ficava passando aí, que falava assim: se você acha que o problema do Brasil é apenas o presidente, você não entendeu nada de política. Vocês viram algo semelhante a isso? E aí nós tínhamos lá o presidente, depois nós temos os senadores, os deputados, os governadores, os deputados estaduais, os prefeitos e os vereadores. Não dá para a gente jogar a culpa, né, apenas no presidente. Ou, como nós ficamos no decorrer das eleições, fazendo uma discussão muito mais em cima dos candidatos a presidentes do que nos candidatos a senadores e deputados, por exemplo. Né? Hã? Dá para jogar direto. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente precisaria ter uma oposição mais forte para poder bater de frente. Né? Algo que não necessariamente aconteceu. Né? Vamos lá. Até aqui, tranquilo? Se a gente está pensando, então, que políticas públicas são problemas, nós precisamos aglomerar, juntar esses problemas. Né? Então, eu trouxe 4 tipos de problemas de políticas públicas, né, que são as políticas públicas sociais, que são as que a gente mais conhece. Então, política pública habitacional, política pública da assistência social, da educação, do transporte. Né? E por que a gente precisa juntar isso? Porque nós precisamos de pessoas que entendam
que tenha a expertise desses temas. Nós precisamos de recursos para resolver esses problemas, né? Então, se eu, Félix, não entendo nada das políticas públicas de habitação, o que eu vou fazer no ministério, numa secretaria de habitação? Né? Não, eu entendo de assistência social, né? Poderia muito bem estar locado numa secretaria, né? Mas o que a gente vê no dia a dia, nas prefeituras, no governo estadual e no governo federal, são pessoas colocadas ali pela expertise ou por afinidade pessoal partidária? Pessoal partidário, né? E isso não só no governo federal, em todas as esferas, né? Um outro grupo, né? Políticas públicas macroeconômicas, políticas públicas específicas. Então, políticas públicas do meio ambiente, da cultura, dos direitos humanos, dos homossexuais, das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? Então, são grupos que vão condensar para que a gente possa refletir, né? Então, os conselhos municipais da criança e do adolescente, por exemplo, né? É importante que as pessoas que estejam nesses conselhos também compreendam a política pública da criança e do adolescente, né? Senão, começa a fazer políticas públicas, resolver problemas que não necessariamente está envolvido, né? As crianças e adolescentes, por exemplo, os idosos, os jovens. Depois nós temos duas propostas de políticas públicas. Vocês já ouviram falar políticas públicas de governo e políticas públicas de Estado? Sim? Sabem diferenciá-las? Mais ou menos? Então vamos lá. Governo é quem está ocupando determinado cargo político, né? Então vamos pensar aqui que as políticas públicas de governo, elas são inseguras, sem amparo constitucional e geram dúvidas para cada governo. Ou seja, são aquelas políticas públicas que o Félix e o partido do Félix pensou para a cidade tal. Sai o Félix, entra o Robert de um outro partido. Eu não gostei dessas políticas públicas, eu não quero que pensem que eu estou dando continuidade às políticas públicas do Félix, eu vou pensar em outras. Eu vou excluir essas daqui e vou montar outras. Nunca tem uma segurança de continuidade, tá? Políticas de Estado, por sua vez, elas dão segurança, são amparadas pela Constituição, têm continuidade e são fortes. Então, políticas públicas de governo, a cada 4 anos, ou quando dá na cabeça do agente político, ele pode trocar, ele pode excluir, dar continuidade, não dar continuidade, né? Política de Estado não vai da cabeça do agente político. Por exemplo, a política lá em Porto Alegre tem Quartas na Dança. Ocorre mensalmente no Teatro Renascença, que tem por objetivo fomentar a cultura local nas diversificadas linguagens de dança, né? Se mudar a prefeitura, pode-se cancelar essa política pública. Lá na Bahia, tem o Faz Cultura, que é um programa estadual de incentivo e patrocínio à cultura, semelhante à Lei Rouanet ou PROAC aqui em São Paulo. Se o governo do estado de lá quiser cancelar essa política pública, ele não pode, não da cabeça dele. Ele vai precisar negociar com o poder legislativo, né? E algumas políticas públicas ele vai precisar de 2/3 da Câmara. Então é bem complexa. Então é forte, dá segurança, né? Claro que há rearranjos políticos financeiros,
né? Por exemplo, a assistência social não dá para sair das políticas públicas, mas eu posso diminuir o orçamento, por exemplo, né? E isso é o nosso pano de fundo, as tomadas de decisões. Quais são os interesses que estão por trás dessa tomada? Para a gente entender um pouco como funciona as políticas públicas, eu usei alguns autores, né? Existem alguns autores, e aí eu usei aí no texto base, os ciclos de políticas públicas, né? Que vai servir para a gente entender como se dá a negociação, aqui de maneira positiva. Eu concordo com isso, você concorda com aquilo, a gente consegue negociar para chegar a resolver determinado problema, né? Então, é o espaço onde diferentes pessoas, organizações e instituições vão negociar, seja nas arenas formais, então na esfera pública, conselhos de direitos, audiências públicas, fóruns, seja nas arenas informais, as ruas e as manifestações populares, né? Então, para se construir a política pública, esses espaços formais e informais são importantes para a nossa participação social, tá? As políticas públicas, elas precisam seguir, então, esses ciclos, pelo menos para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga observar, né? No dia a dia, a gente sabe e entende que isso não funciona, né, de maneira orgânica. Então, é um processo que vai contribuir para que a gente consiga formular e ampliar esse processo de negociação, né, e vai dar um modelo de sequência lógica, tá? Então, um resumo é a identificação de um problema, depois nós temos a formulação, tomada de decisão, implementação e avaliação, tá? E eu vou passar um pouquinho uma por uma. Toda política pública começa com a identificação de um problema, né? Um problema mal identificado pode levar a resoluções, a tomada de decisões equivocadas. Se a gente acha que o problema maior do bairro X são árvores, né, a gente pode plantar um monte de árvore e descobrir que o problema não eram as árvores, eram os buracos, por exemplo, né? Determinada situação, ela é reconhecida pela sociedade e passa então a ser reconhecida também pelo Estado, né? E é aqui que pode ou não, né, ser resolvido o problema. Até aqui tranquilo? Eu trouxe uma dinâmica só para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Identificamos um problema que são os migrantes, por exemplo, ou os refugiados, né? Então, em determinado local, existe uma leva, né, de pessoas, muitas pessoas, né, que estão vindo para ficar naquela cidade, né? E aí o poder público tem um problema, né, que é a chegada dessas pessoas. Não. Calma. Ó, o problema não são as pessoas. O problema é a situação. Lembrem que a gente está falando que políticas públicas é resolução de problemas. A situação é um problema. Oi? Vamos chegar aí. Espera aí. Lembra que eu estou falando de ciclos. Nós estamos pensando, então, e foi identificado essa questão, né? Depois que o problema é identificado, nós precisamos de opções, né? E as pessoas, então,
vão buscar soluções para resolver e levantar as diferentes alternativas possíveis. Diferentes atores sociais vão se reunir e propor soluções que acreditam ser mais viáveis para aqueles problemas, né? Esse debate deve ser amplo e participativo. Então, determinado grupo pensa de uma maneira e vai sugerir a resolução daquele problema daquela maneira. O outro grupo pensa diferente. No nosso caso, existiam 4 grupos que tinham como resolução de problema, né? Então, um local para que esses migrantes pudessem passar a noite e depois voltar para sua cidade. Um outro grupo falou que era importante ouvir as demandas e, dependendo da demanda, né, então você teria um local que acolher essas pessoas, ouvir por que elas vieram para aquele local e ou voltar para a cidade ou encaminhar para algum lugar. Um outro grupo falou que isso não é problema dele e que deveria nem acolher, já mandar de volta para o local que veio. Hã? O Coeso falou isso. E depois um outro grupo pensou e sugeriu, então, uma maneira de acolher esses migrantes dentro do dia a dia, né? Então foram essas 4 soluções sugeridas por grupos diferentes. Depois que essas soluções foram sugeridas, né, é preciso tomar uma decisão. Não é possível, nas políticas públicas, você resolver todos os problemas, né, com todas as soluções sugeridas. Então, os diferentes atores sociais vão agir na tomada de decisão. Então, essa relação de poderes, né, então determinado grupo tem mais poder que o outro, né, e vai contribuir com essa tomada de decisão. Para essa tomada de decisão, pode ser o agente político, que vai falar, eu penso que é melhor isso, ou pode ser por meio de voto, assinatura, decreto, leis, projetos e programas. No nosso caso, a população, junto com o agente político, tomou a decisão por construir políticas públicas que acolhessem os migrantes, né? A partir dessa tomada de decisão, nós temos a implementação da política pública. É quando ela sai do campo das ideias e vai se concretizar. Então, é quando o agente político passa dos planos das discussões para algo concreto e o agente político precisa entender que a tomada de decisão não tem apenas caráter técnico, né? Tem caráter político também. Vocês já ouviram falar, né? Ah, eu vou me candidatar a determinado cargo, mas eu não sou político. Já ouviram ou não? Mas, gente, se você está se candidatando a um cargo político, você é político. Não dá. Você pode ter a sua formação não política. Você pode não ter feito nenhum curso na área de políticas públicas. Você pode ter feito um curso de administração, de empresas, por exemplo. Mas você é político, você está concorrendo a um cargo político, né? E essas políticas públicas, então, vão envolver decisões e repartição de poder, né? No nosso caso, como eu falei, a tomada de decisões foi construir políticas públicas que pudessem acolher esses migrantes. Então se construiu uma secretaria que juntou pessoas da cultura, da educação, da saúde, do esporte, da tecnologia, para acolher as demandas dos migrantes, né? E aí propor soluções e programas,
né, que vão dar continuidade para que eles possam se sentir acolhidos. E assim, nós temos, então, a construção da política pública. Essas 4 etapas dos ciclos de políticas públicas, por sua vez, demanda mais um, que é muito importante, que é a avaliação e monitoramento. Né? Será que a política pública está atingindo os objetivos a qual ela foi proposta? Será que as políticas públicas estão conseguindo resolver o problema proposto? Um acompanhamento eficaz vai permitir realizar eventuais correções para que o objetivo final seja atingido, né? E um dos grandes equívocos na construção das políticas públicas é que, às vezes, a gente só vai pensar política pública e só vai avaliar depois de 2 anos ou depois de 4 anos que ela foi implementada. Não, a avaliação e o monitoramento ela tem que ser constante. Né? Ela precisa dar continuidade a todo esse processo. Né? Então, foi feita a avaliação, né? E essas políticas públicas, então, por sua vez, deixaram as pessoas que eram o público-alvo, né, felizes. Essa dinâmica, essa brincadeira, é só para mostrar que a construção das políticas públicas, elas podem ser construídas, né, por etapas, né, mas, ao mesmo tempo, que elas se complementam. Né? Deu para entender a proposta, que eu não estou falando que os migrantes são problemas? Deu para entender? Pelo amor de Deus. Né? E assim as políticas públicas, então, vão dando continuidade ou não, dependendo do governo. Para a gente terminar essa primeira parte do ver, os atores sociais são importantes nessa construção. O Robert vai entrar depois. Aconteceu alguma coisa aqui? O Robert vai entrar depois na participação e na ação dos atores sociais. Jura? Deixa eu só voltar. E quem são esses atores sociais, então? Né? Os atores sociais podem ser indivíduos, grupos, movimentos, partidos, organizações religiosas. São pessoas, grupos, que vão contribuir com essa discussão nas políticas públicas. E cada grupo possui um interesse. E essa relação que vai dar continuidade ou que vai contribuir para a tomada de decisão no ciclo das políticas públicas. O protagonismo das políticas públicas. O protagonismo juvenil. Então, a campanha da fraternidade quer suscitar nos jovens, né, estimular a participação nos diferentes conselhos, não só no da juventude, né, mas também nos conselhos de cultura, de educação, né, da saúde, da assistência social, né, do trabalho, dos direitos humanos. E como essas organizações juvenis vão participar, então, desse processo. A colaboração dos movimentos sociais nas políticas públicas. Então, os movimentos sociais sempre foram importantes, né, na construção das políticas públicas, e agora se torna ainda mais importante, né, para se fazer presente nesses espaços. Tá? A família, né, agora em 2019 fazem 25 anos da campanha da fraternidade que falava sobre família, né, que tinha como lema lá, a família como vai. Né? Então que a gente também consiga, né, com as famílias, construir políticas públicas, né, que elas possam participar. Tá? Para finalizar meus 2 minutos exatos, o julgar. Então, como eu falei,
Na Sagrada Escritura, né, nós vamos ter elementos que vão contribuir para mostrar que as políticas públicas, ou que a construção, né, da dignidade do bem comum, da cidadania, não é coisa que o Félix, ou que o Robert, ou que o bispo X, ou o padre Y pensou. Né? As políticas públicas fazem parte da Sagrada Escritura. Né? Nós temos vários direitos, né? Mas nós precisamos de justiça para que eles aconteçam. Nós precisamos do direito e a justiça para a liberdade. No Novo Testamento, então, nós temos um Jesus que participou de um contexto político, né, que esteve envolvido com lideranças políticas, né, e nós vemos que no Evangelho, Jesus se interessa por cada situação humana que ele encontra. Né? Ele acolhe as pessoas. Ele mostra como nós temos que fazer um com o outro. Acolher, ouvir. Né? Na doutrina social da igreja, nós temos então, né, e aqui eu trago um trecho do Papa Francisco, que uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Então, que as nossas ações de políticas públicas possam contribuir para que as pessoas vivam melhor, hoje e amanhã. Né? Essas têm que ser as nossas reflexões no dia a dia. Estimular a participação das políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja para fortalecer a cidadania, o bem comum em sinais de fraternidade. Salientar que o princípio do bem comum se apresenta na doutrina social de forma concreta e não simplesmente com um discurso de boas intenções e vazio de conteúdo. Né? Por exemplo, vamos fazer uma campanha de arrecadação de cesta básica, por exemplo. Legal. Resolve o problema pontual. É importante, as pessoas têm fome. Né? Mas a gente também precisa discutir, enquanto cidadão, né, como que a gente vai acabar com a fome. Né? Essa é a nossa ação. E é isso que a doutrina social da igreja também nos convida. E para acabar, isso. Ó, último slide. Eu queria convidar, para que a gente pudesse ler, não sei, tem uma luz que está bem aqui em cima. Se puder apagar, não dá? Para transmissão, então tá bom. Vocês conseguem enxergar essa parte aqui, ó? Dá para ler? Então eu queria convidar a todos e todas para que a gente pudesse encerrar essa parte lendo esse trechinho. Vamos lá? É a todos.
uma tomada de consciência mais viva da sua própria responsabilidade e de uma ação efetiva. Não adianta nada a gente ver e julgar se não agirmos. E aí agora eu convido o Robert, então, para essa parte. Bom dia a todos e todas. Meu tempo foi reduzido aqui por um pedido da organização, até para que vocês consigam dar sequência na programação. E eu, por obediência, acatei, né? Então eu vou tentar dar conta daquilo que preparei em pouco tempo. Tá? Mas todos os slides, tanto o meu quanto do Félix, estarão disponíveis para vocês no site. Né? Bom, essa última parte do julgar é a parte da prática. Né? É a parte onde a gente... do agir. Né? Do agir é a parte da prática, onde nós devemos colocar a mão na massa. Né? Onde a fé se torna obra. Né? Onde os movimentos, onde as pessoas... abraçam a causa e vão lutar por ela, por seus direitos, etc. A minha apresentação vou resumir. Trabalho com pastoral universitária, estou mestrando em educação sociocomunitária pelo Unisal Americana e faço parte de um grupo chamado de Direitos Humanos, Núcleo de Educação e Direitos Humanos, lá no Unisal Americana, e também num grupo de Justiça Restaurativa, que também busca por políticas públicas, né? Tentamos aprovar uma lei em Americana, não conseguimos. Eu sei que aqui em São Paulo tem um grupo muito forte, é referência, né? Então, esse é um pouco o panorama de trabalho. É engraçado que estamos falando de cidades acolhedoras, e enquanto eu preparava esse material, eu pus no meu status a foto do livro que é desse encontro. E um amigo lá de Moçambique, que estive lá o ano passado, ele viu essa foto. E aí ele me recordou um livro do Bauman. Né? E o tempo não vai me permitir ler, mas eu vou ler o último recorte que fiz do livro, que vai dizer: tarefa que temos diante de nós, gostemos ou não, é que há de marcar nossa vida inteira, tornar humana a comunidade dos homens. Só é possível nós fazermos políticas públicas realmente que serão eficazes se nós tratarmos com humanidade. Olharmos para o outro como um ser humano, cheio de diferenças, são diferentes de nós, a primeira parte vai dizer isso, se olharmos para o lado, para cima, para baixo, nós vamos ver pessoas diferentes. Mas são diferenças que não devem nos afastar, mas criar em nós laços que possamos, a partir daí, realizar políticas efetivas, né, que garantam a dignidade das pessoas. No foco de vocês, na questão dos migrantes. Bom, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, também lá no número 209, hashtag fica a dica para vocês depois, né, vale a pena ver o que ele fala como aqueles que devem receber o cuidado, porque são fragilizados. Então, a partir do número 209 desse documento do Papa, ele nos pede para reconhecer Cristo no sofredor. Ver Jesus, porque ele não está acima de tudo, mas ele está ali no sofredor. Ele está no meio, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Alienado, que algumas pessoas dizem que ele está acima, pois ele é o Todo-Poderoso. Mas ele é o Emanuel, ele se quis fazer carne, se fez homem, se fez enfermo, necessitou da ajuda humana, nasceu de uma mulher, ele é conosco. Ele está nos nossos fragilizados, nos nossos migrantes, por mais que alguns mitos, que para mim não tem nada de mito, para mim é presidente, mas não é nada de mito, tenha saído fora de pactos internacionais. Por mais que esse que alguns declaram mito, que para mim só é o presidente, não tem nada de mito, proclame fake news, ele é conosco, é Deus conosco. Aqui ficou um pouco escuro, por causa da luz, mas também é uma fala do Papa Francisco, ainda na Evangelii Gaudium 211. É aquela cena de Caim e Abel,
Onde está o seu irmão? Sinto o cheiro do sangue do seu irmão? Essa pergunta deve caber a nós e aos nossos políticos. Aonde está o seu irmão? Então fica o convite para lermos também. Uma sensibilização rápida é a população que nós devemos sensibilizar para que depois ela se conscientize. No documento vai falar, sem a democracia e a participação da sociedade, a participação popular, as políticas públicas tendem a refletir mais a força dos agentes do mercado. Então eu valorizo aquilo que o mercado quer, eu valorizo aquilo que a economia está mandando, e o ser humano vai sendo tratado como objeto, em detrimento de um agente ou grupo político, na verdade, as forças do mercado ou de um grupo político, ou mesmo das próprias burocracias estatais. E eu não valorizo a necessidade do meu povo, da minha população, daqueles que sofrem. Com efetiva participação da sociedade civil do testemunho dos cristãos nas instâncias de controle social, vamos avançar com políticas públicas e, consequentemente, com a dignidade humana. E aí, como somos salesianos por formação, né, eu me lembro de uma frase de Dom Bosco que dizia: nós devemos educar, formar bons cristãos e honestos cidadãos. Isso lá já no século XIX ele dizia para os seus educandos e para os padres que os acompanhavam. O objetivo da campanha está ali também, e eu circulei apenas um dele, que é exigir uma ética, uma relação ética na formulação e na concretização das políticas públicas. Não exigir apenas que se cumpra algumas políticas públicas por se cumprir, mas com ética, com gasto justo, com pessoas envolvidas, ouvindo a população, para que nós possamos nos sentir parte. E não que depois olhemos para trás, olha, aquele governo fez tudo, mas nós participamos? Não. Então, não teve envolvimento da sociedade. Temos que exigir e lutar por uma ética. Depois, ainda na Laudato Si, eu gosto desse objetivo que o Papa traça, que não é recolher informações ou satisfazer as nossas curiosidades, que para isso estamos aqui. Na verdade, temos que tomar uma dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece no mundo. E assim, reconhecer a contribuição que cada um de nós podemos dar para o mundo. Porque é a partir daí que as políticas públicas também vão se encaixar. As políticas públicas tornam-se para todos os cidadãos expressão de direito e de justiça, como nós já ouvimos, e como o lema dela nos trata lá, baseado em Isaías. Os mais pobres, a tríade do julgar que o Félix falou, que é a viúva, o estrangeiro, né, e o órfão. Então nós temos que ter um olhar específico, a pedido do Papa, a pedido da CNBB e a pedido do Evangelho, para os que mais precisam. Nós temos que voltar o nosso olhar para aqueles que mais precisam, que são os mais pobres. Nós temos que ser misericordiosos, como o vosso Pai é. É olhar para o Cristo, rosto da misericórdia, olhar para o Pai, que é misericordioso, que acolhe o filho que deixou tudo, gastou seus bens e voltou. Por mais que o outro filho fique enciumado, mas o foco é aquele que está voltando, é aquele que quer estar junto, é aquele que largou tudo, gastou o que tinha ganhado, mas largou tudo e quis voltar para o Pai. Bom, o agir, nós temos que superar uma dualidade, e eu vou falar isso, dou um pulo para que a gente vá para as ações. Superar as dualidades sociais e existenciais. Por quê? Essa questão de fé e política, né, que às vezes parece um pouco difícil entrar nessa celeuma, né? Ou se tornou uma celeuma, na verdade. Né? Nós temos que tratar, às vezes, com cuidado. Né? Nós temos que conversar sobre isso. Nós temos que falar sobre essa relação fé e política, não porque é ano eleitoral, mas porque nós vivemos envolvidos com política. Uma coisa que me deixou um pouco entristecido, depois de todo esse debate que nós tivemos no ano passado sobre política e tudo mais, uma pessoa pôs no Face dela assim... daqui 4 anos voltaremos com tudo. Discutiu política o ano inteiro e não entendeu nada. Está na igreja, mas não entendeu nada, nem do Evangelho. Porque é no dia a dia. Se eu olho para o lado e alguém está sofrendo,
Não é daqui 4 anos que eu vou discutir isso. É agora. É imediato. E essa política, essa discussão de fé e política, que às vezes é tratada com dualidade, como coisas distintas, o próprio texto vai dizer, a política é intrínseca à fé, e a prática da fé também é um exercício político. Depois a fé e vida, como forma de defesa da dignidade humana, como forma de evitar alienação. E nós estamos num período crítico nesse sentido, né? Quem está alienado está querendo também já puxar o outro para o seu mundo distante, né? Combatendo os moinhos de vento, Dom Quixote, né? E por aí vai. É o pé na realidade, é o pé no chão, acreditando na força do Espírito que nos move. O medo pode nos distanciar das realidades sociais, fracasso dos processos coletivos e organizações populares. Nós temos que vencer esse medo. Até mesmo um medo que está sendo tentado, ou que estão tentando impor. É a esperança. É a esperança do Evangelho, é a esperança da Sagrada Escritura, é a esperança que Freire fala em esperançar, que é verbo, é ação, não é ficar parado, né? Pois bem, e ainda nessa linha, nós temos que agir, atento ao que o Evangelho nos pede e fazer dele um caminho de uma espiritualidade integral. Como eu prometi, eu vou fazer um salto para que eu tente cumprir os minutos, tá? Opa, está travando aqui. Nós teríamos que falar também da questão do controle social, da governança, mas tudo isso envolve o quê? A nossa participação. Se nós participarmos, a questão do controle social e da governança, elas vão ser portas que vão se abrindo para que a gente possa se inteirar e ajudar, porque o poder público não quer em todos os momentos isso. Porque é um problema ficar ouvindo todo mundo da população, aqueles que vão lá falar, porque dão trabalho. Mas essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Para aqueles que se dizem administradores sem ser político e para aqueles que se dizem político e ouvem o povo, depois ganham e não ouvem ninguém, né? O Félix já falou da doutrina também, tudo isso está lá, depois vocês podem vir. Bom, participar. Agora uma rápida provocação. Vamos rapidamente também nos conhecer. Não precisa falar a nomenclatura e você não precisa responder em voz alta, só levantar a mão, tá? Quem aqui é envolvido com partido político? Muito bem, parabéns, né? Quem é representante sindical? Ou já foi? Não, um pouco menos, mas temos bastante. Quem participa de conselhos paritários e de direitos? Achei até que teríamos mais, mas tem um número bom, né? Isso aqui não é o IBGE não, tá, gente? Fica tranquilo. Quem acompanha online ou presencial as demandas que são votadas no Legislativo? Hoje é fácil, né? Consigo acompanhar pela internet, se tem uma lei que me interessa, né? Você participa de abaixo-assinados, petições públicas, do E-Cidadania, etc. Muito bem, ó, quase unânime essa última, né? Ufa, gabaritamos em uma. Pois bem, isso é para que a gente possa se conhecer. Nós também participamos de conselhos, nos envolvemos com as questões políticas. Nunca fui filiado a partido, mas já fui em reuniões de diversos partidos, né? Isso é estar envolvido no meio daqueles que vão decidir por nós, né? E nós temos, às vezes a gente fica parecendo pessoas chatas, porque vai falar sobre isso no meio daqueles que não querem saber de política, né? Mas se você não quer saber de política, alguém vai querer saber e pode resolver por você e como você não quer, né? E depois arque, né, com as consequências. Bom, então quais os espaços que vocês, aqui a gente já fez uma enquete, muitos deles já estão, os conselhos, né, que são esses ambientes coletivos e colegiados, com a participação e interlocução com o poder público e a sociedade civil, incumbidos de elaboração, execução, fiscalização e avaliação, o ciclo, né, das políticas públicas. O orçamento participativo, quem já ouviu falar? Né? Que em Porto Alegre foi como modelo, né, e que ele obriga a participação da comunidade, né? Depois, as audiências públicas, que podem acontecer tanto no Legislativo, como no Executivo e no Judiciário. Nós tivemos recentemente do Judiciário falando sobre aborto, não sei se vocês se lembram, no STF, que ouviu várias organizações, inclusive entre elas a CNBB, né? Foi uma postura da ministra Rosa Weber,
mas que eu vejo que tal assunto deveria ser tratado pelo Legislativo. Né? Agora é uma questão crítica, é uma opinião. Né? Mas veja, é um ambiente de participação, as audiências públicas. Né? Depois, as ouvidorias, que a gente liga para reclamar ou para elogiar. Quem já ligou elogiando? Olha só quanta gente, unânime também. Né? Depois, as mídias sociais e internet, que é um espaço novo. Percebam a mudança da nossa democracia que já está latente. Nós passamos por uma eleição em que não houve um debate presencial. Houve um debate virtual. E venceu e convenceu, com fake news ou não, isso nós podemos discutir em outro momento, o outro debate. Não sei qual seria melhor. As eleições já disseram, o país já escolheu quem queria. Né? Mas vejam a que momento chegamos da nossa democracia. E que nós temos que conversar sobre isso, porque daqui 2 anos teremos outra eleição. E aí? Acabou-se os debates? Nós vamos ficar tuitando e depois voltando atrás? Não é isso, pera aí galera, desculpa está valendo agora, não sei o quê. Continuando, os movimentos sociais, que eu vi que algumas pessoas inclusive estão com camisetas, etc., são envolvidas. Né? Quem aqui participa de movimento social? Olha só, que bonita participação. Né? Opa, volta um. As conferências, que são diversas, e creio que vocês já participaram também. Né? O foco nosso, quando fizemos o curso de Políticas Públicas para a Juventude, foi as políticas públicas para a juventude, as conferências da juventude. E o índice de jovem, né, da mortalidade dos jovens, também das mulheres, né, é muito alto. Nós precisamos continuar discutindo isso. Né? Os negros de periferia, né, nós precisamos voltar a discutir, ou melhor, não podemos parar, não precisamos voltar, nós não podemos parar de discutir. Depois os referendos, né, que a nossa Constituição permite, né, está lá no texto da Carta Magna, no artigo 14, né, os slides vão dizer um pouco como funciona. Depois o plebiscito, que acontece também. E depois as leis de iniciativa popular. Bom, esse era um pouco aquilo que nós queríamos falar sobre o agir. Esses espaços, baseado naquilo que o texto base nos dá, sobre espaços do agir. O texto base termina, e aí termino com isso também, é um slide com pistas para que possamos passar por uma educação, ou educar para um humanismo solidário. Vale a pena quem depois puder folhear um pouco esses trechos de pistas. Né? Uma provocação inicial é revisitar a doutrina social da igreja, porque ali nela nós vamos encontrar caminhos para uma integração social. Uma integração social a partir do pessoal e também do comunitário. Porque a evidência de uma fé só pessoal vem ganhando força. Nós devemos resgatar a trindade. Se nós temos que passar da espuma, nós temos que passar do verniz, então vamos lá, vamos estudar a doutrina para também enraizar. Educar para a participação das políticas públicas. Como? Políticas públicas que despertem para uma cultura do diálogo, para ouvir o outro, ouvir o diferente. E o diálogo envolve 2 lógicas, visões diferentes. Nós temos que, a partir daí, também saber respeitar esse diálogo. Por uma globalização da esperança. Nós não podemos nos excluir desse mundo e não podemos deixar de acreditar na esperança, e acreditando nela, temos que motivar o outro também a ter esperança. Por mais que a gente ache que a situação está feia, perdida, mas nós temos que ajudar e motivar o outro a não perder a esperança. Mas aquela esperança, até que citei antes, de acreditar e dando passos, agindo, acreditando no futuro, né? Na linha freiriana. A verdadeira inclusão, políticas públicas que incluam e não que excluam, políticas públicas de redes de cooperação e que envolvam honestidade. E aí me lembro de um trecho do Comblan, um teólogo, que diz: a verdade, baseada em Mounier, a verdade, Pilatos, é estar do lado dos pobres, diz Comblan no seu texto. Bom, e aí finalizo com Boaventura de Souza Santos, e é provocativa essa frase dele, mas vai dizer: temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferiorizar. Nós temos esse direito de sermos iguais. Quando as diferenças quiserem nos inferiorizar,
Nós temos que lutar pelo direito de nos unir, de sermos iguais, de nos aproximar, de dialogar, de nos dar bem, de trocar experiência. E temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracterizar. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, boa continuidade.